País em crise é sinônimo de economia estagnada. As pessoas puxam o freio e deixam de gastar. O dinheiro não circula. Aliás, falta dinheiro no bolso da população. E o resultado desse cenário é quase que previsível. O consumidor se retrai e os estoques ficam parados nas gôndolas e prateleiras. Muitas empresas fecham as portas e os índices de desemprego vão nas alturas. E como ficam aquelas instituições beneficentes e filantrópicas que dependem, na maioria das vezes, dos modestos recursos financeiros do poder público e que também contam com a colaboração espontânea da comunidade para atender com o mínimo de dignidade seus usuários? Como essas instituições conseguem sobreviver em tempos de crise? Este é o tema do programa Parlatório, aqui da TV Câmara, canal 16, que está começando agora. Conosco, para o debate de hoje, Patrícia Melotto, coordenadora do Centro de Convivência, Paz e Bem. Patrícia, obrigado pela presença. Obrigada. Também conosco, Luceval De Lázari. Luceval De Lázari, que é o mentor de muitos projetos aí, entre eles aquele projeto bem bacana que a cidade já conhece, né? O Tá na Mesa e o Mão Amigo Gourmet, entre outros, né? E também é um dos líderes lá da ADCE. Prazer em receber o nosso programa. Obrigado, estamos aí para ajudar a divulgar mais na cidade que existem soluções apesar de toda essa crise. Muito bem. Franciele também está conosco, a Franciele Rosco, que é assessora dos projetos sociais da Lefan. Franciele, obrigado pela presença. Obrigada, agradecemos o convite. E Elizabeth Marim, coordenadora da PAI. Elizabeth, obrigado pela presença. Bom dia a todos e a gente agradece também a poder estar participando do programa. Eu começo com a Franciele Rosco, que é assessora dos projetos sociais da Lefan. Franciele, por favor, eu queria que você falasse um pouco, desse uma geral dos projetos da Lefan. Bom, hoje nós atendemos 13 projetos sociais. 13 projetos sociais? 13 projetos sociais. Trabalhamos com crianças, adolescentes, jovens, adultos. Estamos iniciando um trabalho também, já fazem 3 anos, com idosos, e deficientes físicos e intelectuais. Então, é uma gama grande, de projetos, todos vinculados à política de assistência social, lógico que essas políticas se atravessam, então alguns projetos têm um vínculo com a educação, com a saúde, mas nesse momento a gente tem uma estimativa que atingimos mais de 3 mil pessoas no nosso município. 3 mil pessoas, é um número muito expressivo, e dinheiro para tudo isso, para atender toda essa gente, nossa. A gente conta com muitas parcerias, com o setor público, principalmente aqui com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através dos conselhos municipais, o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, a própria Fundação de Assistência Social, que sempre se faz parceira, para a gente conseguir também dar conta e conseguir atender com qualidade os usuários que, como tu falaste, com essa crise, eles acabam nos procurando cada dia mais. E 3 mil usuários é um número muito expressivo, Franciele. Eu não vou te colocar numa saia justa, porque não é a tua área, os números, mas eu acredito que é um batalhão de pessoas para atender. É um batalhão de pessoas. E na realidade... Quais são as mais variadas áreas que tem lá hoje a gente tem um programa que se chama Programa Mundo do Trabalho. Esse programa atende 1.500 pessoas por ano. Então, a gente fala pessoas, mas quando a gente trabalha o usuário, a gente trabalha muitas vezes a família desse usuário, Então, a estimativa hoje que a gente tem é que essas famílias se compõem mais ou menos de 3 pessoas por núcleo familiar, que a gente chama. Então, a estimativa até seria mais de 3 mil, Mas, obviamente, nos cursos a gente tem esse número de 1.500 pessoas que se capacitam, e são, de alguma forma, estimuladas e treinadas para se inserir no mercado de trabalho, e os outros projetos daí que atendem desde a infância, os serviços de convivência que nós atendemos. Então temos em áreas também, em regiões diversificadas aqui do município. A região sul é onde a gente desenvolve mais o trabalho, que é uma das regiões que a gente também identifica uma vulnerabilidade grande, Ah, sim, então, vocês têm essa preocupação de mapear e fazer um mapeamento e atingir uma área. Uma comunidade
realmente em vulnerabilidade, né? E essa comunidade da região sul, além da vulnerabilidade de vínculos familiares fragilizados, né, tem uma situação econômica também significativa. Então, no centro de convivência que nós temos lá para jovens, crianças e adolescentes, a gente tem 130 crianças, né? Então, são crianças, mas que a gente atende a família, né? Através de acompanhamento com visita domiciliar, atendimento social, atendimento psicológico, muitas vezes, né? Para conseguir estar dando conta de todas as demandas, né? Dessa família como um todo. Pô, é uma rede de profissionais enorme para atender, Franciele, e isso requer recursos altos, né? Não vou te perguntar números, mas aí entra também aquela questão que nós vamos debater em seguida, que é a questão de ações para a comunidade colaborar e ajudar para contribuir neste montante de recursos até para poder as 13 entidades, instituições, 13 entidades, né? 13 serviços que a 13 gente serviços chama. Para conseguir atender com qualidade, né? Com certeza. A gente conta com uma equipe de voluntários bastante grande, né? Bom fazer falar sobre voluntários. Isso, que além de disponibilizam o seu tempo, o que hoje a gente percebe que é o mais difícil, né? Às vezes a gente até consegue, através de algumas ações, conseguir algum recurso financeiro, mas o tempo, ele é precioso, né? E hoje em dia, na correria que a gente, da nossa vida, das nossas atividades, a gente às vezes coloca esse trabalho como um segundo plano, né? Mas felizmente eu percebo que o município de Caxias tem uma consciência solidária muito grande, assim. Você percebe isso? Eu percebo. Eu percebo que as pessoas procuram ajudar. Elas enxergam a realidade social que se estabelece, né? Principalmente às vezes onde elas moram, enfim. E elas buscam a Lefam, buscam parceiros voluntários também, que é uma instituição que nos auxilia, para poder doar o seu tempo, né? E isso, para nós, sem dúvida, sem a equipe de voluntários, a gente não conseguiria atender nem metade do número de famílias que a gente acaba acolhendo. Essa é uma declaração fortíssima. Não conseguiria atender a metade sem os voluntários. Bom, eu vou pegar o gancho da Franciele, que é da Lefam, e um desses serviços da Lefam também. A Patrícia é coordenadora, que é o Centro de Convivência Paz e Bem, que foi inaugurado agora alguns dias atrás, né, Patrícia? Eu queria que falasse um pouco desse centro que você está coordenando. Na verdade, a gente está iniciando agora nessa semana esse serviço e tem uma inauguração prevista agora para meados de agosto. Uma inauguração oficial? Oficial, mas já estamos atendendo um centro-dia, né, na modalidade centro-dia, da média complexidade, que vai ter uma capacidade de atendimento para 30 idosos. Né? Que idosos são esses? São idosos selecionados com um perfil de vulnerabilidade social, que não se restringe unicamente à questão financeira, mas à questão de, muitas vezes, violações de direitos, idosos que se encontram com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, e que toda uma equipe vai trabalhar no sentido de fortalecer e de dar uma qualidade melhor de vida para esse idoso. Né? Como a Franciele falou muito bem, esse trabalho ele é possível, claro, pela Lefam e pela FAS, que são mantenedoras, mas a equipe de trabalho fixo, ela conta com o trabalho de inúmeros voluntários. Lá também tem voluntários? Lá também. Legal. E não só agora na abertura da casa, mas esses voluntários, eles já trabalham nessa proposta, nessa construção, desde a ideia inicial, desde a elaboração do espaço físico, desde a captação de recursos para a construção desse espaço. Então, o local foi cedido, mas eu até vou citar o Bazar do Bem. Por favor. No meio de tantas outras pessoas e de tantos outros grupos que a gente precisa agradecer, mas preciso citar porque foi responsável por grande parte da captação desses recursos. O físico lá do local também teve colaboração nesse sentido? Teve. O espaço físico onde hoje funciona o Centro de Convivência Paz e Bem é o antigo Mercado Castilhos, no bairro Aeroporto. Perfeito. Então, para quem conhece a região, sabe que era um espaço... Estava abandonado lá e estava um centro de drogadição. Isso. Um centro de drogadição, ótimo, né? Era conhecido como Cracolândia. Isso.
Então, esse espaço ele foi revitalizado. Que bacana. Ele é um espaço hoje totalmente adequado para as necessidades do centro e a gente deve isso a todo o pessoal que nos ajudou e que trabalhou junto. Que legal. Patrícia Melotto, coordenadora do Centro de Convivência Paz e Bem. Agora eu pergunta da Elizabeth Marim, que é coordenadora da PAI, falar um pouquinho da PAI aqui de Caxias do Sul, que faz um trabalho muito legal. Bom, a PAI, como todos sabem, ela trabalha com a pessoa com deficiência e ela tem 3 unidades de atendimento no nosso município. E nós atendemos em torno de 560 pessoas com deficiência nessas 3 unidades. Também se transformando, além da pessoa com deficiência, a gente atende também a família. Então, a gente pode dizer com segurança que atendemos em torno de 1.500 pessoas também com os núcleos familiares, com encaminhamentos, com a infraestrutura necessária para que elas possam melhorar a sua qualidade de vida, sair da vulnerabilidade, encaminhando para outros serviços da comunidade. Então, o papel que a gente desempenha junto a esses beneficiários e a tantos outros que daqui a pouco se chegam para receber orientações, pais que sabem que vão ter um bebê com deficiência, eles procuram a instituição para receber orientação. Então, a gente dá todo um suporte e atendemos também de 0 ao infinito de pessoas dentro da instituição. Atendemos o bebê em estimulação precoce, atendemos na área da saúde, as interfaces das políticas públicas, a gente também atende dentro da área da assistência, com conveniamentos. Então, na verdade, a gente tem um núcleo bem grande de profissionais também, de pessoas com pessoas voluntárias que também se unem a esse trabalho e que faz a diferença realmente para quem precisa e na comunidade também que nós estamos inseridos. Essa pergunta que eu ia fazer, vocês também dependem de voluntários e recursos de ações como o Alessa, que nós vamos falar logo aqui com o Luceval, para dar um atendimento bacana? Com certeza. A gente busca, a criatividade é o nosso lema. Todo dia a gente tem que ter criatividade, esperança e ir para a luta. Não tem muito o que pensar. Claro que se trabalha com profissionais, um trabalho qualificado, com equipes técnicas estruturadas. A gente dá toda uma infraestrutura necessária, com infraestrutura física, com tudo que envolve. Mas o que pega mesmo é a parte financeira, é que a gente tem que buscar muito para poder dar conta desse trabalho indispensável e importante, que não tem, por exemplo, se ele não existir hoje, não tem como recuperá-lo. Se ele não acontece hoje, ele é irrecuperável. Se parar ele e começar daqui 1 ano, existe toda uma lacuna que fica e que não se recupera, porque tu trabalha bastante com uma deficiência intelectual e ela é um trabalho diuturnamente, de execução de todo dia. Agora, a PAI, ela recebe recursos do município, do estado e da União? Sim, recebemos, mas insuficientes para manter todo esse trabalho que a gente executa em função dessas 3 unidades e também de todas as pessoas atendidas. Está em dia os meus órgãos o estadual, o da União e o do município, o órgão público, o poder público, está em dia com a Olha, PAI? A gente tem que dizer que o município, sim, a gente tem que agradecer, né? E ele está próximo e sim, ele percebe, mas enquanto Estado e União, Fundo Nacional de Assistência Social, infelizmente, eles estão muito atrasados. O Fundo Nacional a gente recebeu janeiro e fevereiro e a gente está se virando... Nos 30.
se arrancando os cabelos praticamente todos os dias para dar conta, porque existe um custo fixo, existe um custo de profissionais que são contratados para execução e não adianta, tu tem que dar conta e não vindo a gente se vê com uma dificuldade maior ainda do que aquela que já é inerente, que a gente não tem o suficiente. Agora você falou, acho muito interessante, você disse, está próximo e percebe mais. Isso, meninas ou Luceval, quer dizer, se lá em cima, em Brasília, eles não estão enxergando. Então, deixa, a gente vai ver a mensalidade da PAI desse mês a gente paga daqui 3 meses, 4. É uma forma simplista de falar, né? Mas essa um pouco essa situação. Interessante isso que você falou. Mas eu quero conversar ou perguntar para o Luceval de Lázaro, que já é o mentor de algumas campanhas aí, dá para se dizer campanha, né? Ou então ações beneficentes, o Luceval, tipo Tá na Mesa e Mon Amigo Gourmet. As pessoas quando a gente fala em se doar, em disponibilizar um tempo da gente para atender, para ajudar, para colaborar, as pessoas, você vê que isso é difícil, é complicado, tem muita gente que consegue. Qual é a característica que você observa aqui no nosso município? Olha, por incrível que pareça, com a crise, a solidariedade ela se manifesta mais. Veja, o Tá na Mesa com a DCE, por exemplo, que estamos indo agora para a 14ª edição, envolve mais de 50 empresas, 70 cozinheiros, 17 patrocinadores, toda uma rede de pessoas que se agregam, mãos que a gente não conhece, mas que, de alguma forma, se integram para ajudar. As pessoas percebem, sim, que é necessário realmente doar um pouquinho mais de si nestes momentos mais difíceis. E um detalhe importante, que até já foi citado aqui, a questão do voluntariado. O que nós temos percebido? Que nos últimos 5, 10 anos, o voluntariado tem se tornado mais jovem. Isso era uma característica de pessoas aposentadas, de pessoas melhor estruturadas na vida, por algum motivo. Hoje, o jovem ele está chegando mais perto. Dentro da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, o nosso feeling hoje é de que realmente a idade baixou bastante. Pessoas novas com novas ideias, mesmo estando envolvidas na universidade, com trabalho, com família, elas dizem, não, mas eu posso fazer mais isso. Né? E isso é muito bom, porque isso, todo mundo tem seu gás, todo mundo tem seu tempo. Então, quando eu vejo, conheço muito bem os projetos da cidade, muitos deles já agraciados por inúmeras ações do próprio Tá na Mesa, enfim, de outros eventos que nós participamos também. O voluntariado realmente ele não esmorrece. Ele realmente, se bem trabalhado, inclusive pelas entidades, ele tende a agregar mais. Isso é muito bom e nós agradecemos imensamente, porque quando você vê que um universitário ele começa a pensar um pouco diferente além da universidade e que ele começa a definir na sua vida que ele precisa ser ético, que ele precisa descer da Universidade de Caxias do Sul, entrar na cidade e não ser apenas uma máquina, ele precisa fazer algo para aquela sociedade que está pagando ele, que vai dar o trabalho para ele, o sustento para ele. Essa relação de, eu preciso devolver algo para a sociedade, isso é muito bom, e aí as coisas começam a acontecer. Eu acho mais interessante no caso da Universidade Federal, que é um ensino gratuito. Eu acho que você devia até existir uma lei que você tem que dar contrapartida, porque é gratuito o ensino, isso que você está falando. Exato. É bem bacana. E sobre voluntariado, que eu acho que é legal eu dar um depoimento aqui. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos e todos os documentos que eu preenchi muito documento nos Estados Unidos, todos perguntavam que tipo de trabalho voluntariado você faz. Não teve um documento, desde o primeiro documento que eu preenchi, que foi para tirar o visto americano, tem lá um campo que diz que tipo de trabalho voluntariado você faz. Pergunto aos meus debatedores aqui,
nós precisamos de instrumentos, de algum tipo de trabalho para aqui no nosso país, na nossa cidade, para despertar o voluntariado nas pessoas e fazer com que elas tenham uma visão disso. Pô, cara, eu tenho que dar 1 hora do meu tempo para as pessoas, hein? Tem gente que precisa de mim. Vocês acham que deve ser feito alguma coisa nesse sentido? Eu acho que, num primeiro momento, a gente vê o voluntariado como, em momentos de crise, alguém que possa suprir uma falta. Mas o ser voluntário, ele vai muito além disso, né? O voluntário, ele não tem que substituir um profissional de um serviço. Perfeito. Né? É diferente. O voluntário, ele precisa contribuir com aquele serviço, ele precisa somar. Né? E nesse sentido, a gente não precisa ter um perfil único, a gente não precisa ter uma idade, mas são diferentes pessoas de diferentes formações, de diferentes vontades e desejos de ajudar. E eu acho que para sensibilizar o voluntariado, é esse o exercício, de despertar esse desejo, né, de contribuir. Que tipo de pessoas, Elizabeth, Fran também, a Patrícia, que tipo de pessoas voluntárias chegam na instituição de vocês para colaborar? Quem são essas pessoas? É bastante diversificado, sim, mas eu partilho um pouco da ideia do Lucival. Eu creio que os jovens, eles estão buscando mais esse trabalho voluntário. Acho que até no momento histórico que nós estamos vivendo, histórico político, né? De despertar um pouco essa ideia de que a gente pode contribuir de alguma forma para melhorar o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Então, eu vejo uma busca bastante grande desses jovens, né, nos nossos espaços, com ideias diversificadas, né, mas com o intuito assim, de poder se aproximar das comunidades, se aproximar de pessoas que em algum momento estão em situação de vulnerabilidade, né? E poder transformar a realidade daquela outra pessoa. Vejo que é se colocar um pouco no lugar do outro também, né? Eu poderia daqui a pouco não estar empregada, por exemplo, né? Estar desempregada. Então, às vezes a gente percebe isso nos cursos ali da Lefam, através do mundo do trabalho, de que alguns voluntários se sensibilizam, né? No sentido assim, bom, eu vou compartilhar o meu conhecimento com as outras pessoas, porque em determinado momento pode ser eu, né? Que precise também acessar um serviço como esse. Então, acho que é um pouco nesse sentido, é o olhar para o outro mesmo com carinho, com a acolhida, né, e poder despertar uma transformação na vida daquela família, né. Que tipo de voluntário vocês têm lá na PAI? Olha, na verdade, recentemente a gente criou um grupo de jovens voluntários da PAI. Ah, que bacana. Então, eles estão auxiliando assim grandemente com iniciativas, com ideias. Na verdade, é preparar os jovens para serem os futuros gestores das entidades, criando essa cultura. E a Parceiros Voluntários, ela tem um papel muito relevante, porque ela faz essa busca e ela é a referência e elas acabam encaminhando. Então, a gente tem desde de profissionais que se dispõem a doar um tempo para uma palestra, que é muito importante, assim como tem a pessoa que também quer estar intervindo diretamente, ajudando, no sentido de não ocupar um espaço de um profissional que precisa, porque, na verdade, nós precisamos do profissional contratado para estar prestando serviço que é diário, que é, né? E, porque a pessoa voluntária, muitas vezes, ela tem o compromisso e algumas vezes ela não pode estar. Então, tu precisa contar com aquela pessoa que vai dar o atendimento diário para aquele beneficiário que vem de longe, inclusive, para receber esse atendimento. E a Parceiros, ela faz muito bem essas reuniões e a gente participa diretamente, né? Então, o voluntário, ele faz um papel significativo dentro da instituição. Agora, Lucival, esse trabalho da DCE, que nós vamos falar mais aí deste 14º Tá na Mesa, é um trabalho voluntariado.
Você como voluntário, o que mudou alguma coisa na tua vida quando você começou a participar desses eventos e de forma espontânea e doar parte do seu tempo e da sua vida para essas ações? Mudou alguma coisa? Muda muito. Muda a relação dos amigos. Realmente, essa turma que trabalha junto é uma turma de 24 horas por dia. Você acaba desenvolvendo negócios nas suas empresas, relações com as famílias, novas ideias, soluções muitas vezes emergenciais em algumas situações, até no mundo do trabalho, da família, o aconselhamento. Por isso que o voluntariado ele tem esse gosto em continuar, porque ele percebe que a sua vida está ficando mais leve. Claro que problemas todo mundo tem todos os dias, mas muitas vezes é justamente aquele colega voluntário que vai dar a palavra amiga, nem sempre é o familiar. Então, esta é a principal mudança, é uma cachaça diária. No momento que nós começamos, que eu comecei a me envolver com isso há 15, 18 anos, as coisas vêm acontecendo, se envolvendo cada vez mais, muitas nós temos que dizer não, mas esse é uma espécie de alimento, por isso que o voluntário, normalmente, o voluntário de coração, o voluntário de sangue, ele faz esse trabalho 20, 30 anos, ele segue pelo resto da vida, tá? Porque este é o amparo dele, né? Então, esse é o ponto-chave. E você não parou mais, começou e foi crescendo essa vontade de ajudar? Até porque as necessidades aumentam. Perfeito. Então, veja, por exemplo, nós temos patrocinadores no Tá Na Mesa. Quantos patrocinadores são no total? Nós temos hoje 17 empresas, Universidade, a Atena Incorporações, a Florência, a Óticas Carol, que é uma empresa que chegou há pouco na cidade, mas tem a responsabilidade social de já devolver à sociedade alguma coisa. Mas eu quero citar em específico uma empresa chamada Florência, que não é de Caxias do Sul, mas que tem essa visão de separar um recurso considerável para todas essas ações, sejam elas no município ou fora do município, desde que sejam boas ações. Mas uma das coisas que fica sempre claro neste apoio é de que nós temos que cuidar da educação e da criança. Então, isso ajuda muito, porque realmente é o que impulsiona muitas vezes um projeto. Sem recursos, sem a captação básica, você consegue fazer, mas o resultado é muito pouco. Agora, é um trabalho difícil, né, senhor? Porque você falou 17 patrocinadores, bater de porta em porta para ir buscar recursos. E até, não vou nem falar em tempos de crise, em qualquer tempo, tu bater na porta de uma empresa e pedir recursos para uma entidade filantrópica, e claro que a gente imagina que deva se ouvir de tudo, né? Aí tem um ponto muito importante. Falando do Tá Na Mesa, por exemplo, ele é evento oficial do município desde 2008, mas o que leva um empresário a se envolver numa ação dessas que vai se distribuir em milhares de crianças muitas vezes? A transparência dos eventos, a contabilidade aberta, a divulgação na mídia do antes e do depois, era assim e ficou assado. Isso é importante. A questão dos balancetes auditados por conselho fiscal, enfim, as pessoas da entidade colocadas na mídia. Isto em primeiro lugar, e qual, evidentemente, o objetivo daquele evento? Ele vai, isso é uma questão de foco, não é exclusão de ninguém, mas hoje os projetos que realmente as empresas que têm nos ajudado nesses projetos, são as empresas que acreditam na criança. Então, o Tá Na Mesa, por exemplo, ele não beneficia questão de alimento, questão de transporte, questão de vestuário. Os nossos recursos são destinados à infraestrutura física dessas casas ou projetos educacionais. Nós nos preocupamos em dar ambiente adequado, legal, seguro, ou projetos, especialmente aqueles projetos
crianças com deficiência, crianças que precisam de professores diferenciados, com custo diferenciado. Então, as empresas também percebem esse feeling, essa devolução à sociedade, porque nesta contabilidade social, existe hoje uma clareza e nós não temos mais dúvida. As empresas têm essa preocupação de cuidar daquele futuro consumidor, daquele futuro universitário, daquele futuro ser que poderá também se agregar e pelo menos, se não mudar o mundo, mas pelo menos cuidá-lo como ele está, plantar uma florzinha a mais. Agora, Lucival, você falou em voluntariado de coração. Franciele, Patrícia, Elizabeth, você não acha que deveria ter, vou dar um exemplo, na faculdade, por exemplo, uma disciplina que estimulasse ou obrigasse o voluntariado? O cara vai me dizer, mas voluntariado, a palavra já diz tudo. Mas será que, de repente, tem muita gente que não poderia se descobrir como voluntário? A universidade me obrigou a fazer um trabalho voluntário lá no meu bairro e apresentar um trabalho, uma disciplina. Tive que fazer o trabalho meio que imposto pela instituição, mas, de repente, a pessoa pode se descobrir como voluntário. Vocês acham interessante isso? Difícil. Não, eu acho assim. Eu acho que o que se pode pensar em fazer são ações para sensibilizar as pessoas, né? Então, para que esse desejo e para que essa satisfação de ser voluntário aflore. E aí funciona, com certeza. A empatia, ela funciona muito bem, mas aquele voluntário que no primeiro momento sentiu empatia e se identificou com uma questão, por exemplo, né, a síndrome de Down. Vou prestar um serviço lá e me sentir tão realizado que, de repente, anos depois, eu vou ser voluntário numa outra instituição que nada tem a ver com aquela questão inicial que despertou o meu desejo de ser voluntário, né? Acho que o primeiro passo sempre é o mais difícil, mas acho que isso também abre portas para outros momentos acontecerem. Com certeza, campanhas de sensibilização. Partilhando dessa ideia da Patrícia, eu lembro que algumas escolas, não as universidades, mas as escolas aqui do município, principalmente da rede privada, elas têm estimulado que os jovens se aproximem das entidades sociais. Então, inúmeras vezes a gente recebe estudantes, né, entre 12, 14 anos, que chegam lá para nós e dizem assim, olha, eu quero conhecer porque eu nunca ouvi falar da Lefam, por exemplo. E nós temos 50 anos de história no município. E daí a gente fica pensando, nossa, nunca ouviu falar nada. E as crianças dizem, não, nunca ouvi. E quando elas saem do espaço e a gente troca ideias e fala de todos os projetos, não só enquanto Lefam, mas o quanto o município se mobiliza para atender essas pessoas em vulnerabilidade, já impacta, né? Que é isso que a Patrícia fala, sensibiliza de alguma forma e que muitas vezes esses jovens retornam para os espaços, para os projetos, com alguma ideia, né? Querendo contribuir para aquele trabalho. Então, acho que isso de sensibilizar, acho que é importante sim as escolas mostrarem, acho que começa na infância, né? Esse despertar de interesse de poder fazer alguma coisa, né? Pelo nosso município, pelas pessoas mesmo, em geral. Elizabeth. No nosso município as pessoas são solidárias, elas têm um apego com as entidades e, na verdade, o doar o tempo é uma coisa mais recente, né? E as pessoas querem, gostam e têm vontade de fazer, muitas vezes não sabem como. Então, a Parceiros é uma porta de entrada para essas pessoas que estão assistindo poder estar aprendendo um pouquinho, se conscientizando, né? E depois elas podem escolher todos os projetos sociais que o município tem, que é desenvolvido pelas entidades, e elas podem estar participando. Independente de nome, todas são importantes e todas têm um trabalho importante. Então, é algo um pouco mais novo do doar o tempo, mas é algo que está num crescer e uma conscientização bem importante. É que nem a
A PAI está fazendo 60 anos. A gente recebe das escolas, os grupos de escola, com os professores que vêm desenvolver atividades, não só do município, mas particulares também, e grupos de catequese que se somam a conhecer, e também, da mesma forma, trazendo esse grupo jovem, a gente está criando uma nova cultura, uma nova informação e um novo cidadão que tem conceitos e que tem trabalho social. Luceval, você já ouviu ao longo da experiência como voluntário alguém dizer você é empresário? Aí como é que você, os colegas, tem tempo para fazer esse tipo de coisa? Ouviu isso muito? Mas que tempo tu tira para fazer essas ações de voluntariado? Você ouviu isso bastante? Sim, todos os dias, e para mim é um desafio também. Mas nós trocamos o tempo. Esse tempo que estou gastando agora, eu vou compensá-lo na hora do meio-dia, amanhã de manhã, hoje à noite. É uma questão de escolha. E só pegando o gancho, inclusive, do que nós estamos falando, a mídia tem um papel fundamental hoje na divulgação de que existem ações boas na cidade. Penso que há tantas entidades que se propõem a ajudar, como aquelas que absorvem essa sociedade doente, digamos assim. Nós precisamos nos vender mais. O que nós estamos fazendo aqui hoje é nos vender. A cidade precisa saber o que existe, os problemas que existem e quais são as soluções. Então, isso tem acontecido com muita frequência nos últimos anos. Nós, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, nunca tivemos tanto espaço na mídia como nos últimos 5 ou 8 anos. E o detalhe mais importante, não é uma mídia que cobra. Não, para você aparecer neste canal de mídia, você vai gastar tanto. Não, a mídia é gratuita. Ou seja, notícias boas têm espaço. Então, eu acho que Caxias do Sul tem projetos maravilhosos, mas não são vendidos. Você acha que falta que tipo de... Visibilidade. Visibilidade de qualquer forma, em redes sociais, dentro das diversas religiões que nós temos, todos com trabalhos diferenciados, no seu bairro, na sua rua, dentro dos canais das universidades, das faculdades. Veja, nós temos 24, 26 faculdades em Caxias, uma universidade. É um mundo de gente que circula diariamente e pouco é divulgado o que se faz. Quer dizer, há um foco muito claro de que eu preciso me capacitar, mas eu preciso me capacitar. Eu não tenho preocupação de capacitar ninguém, nem ajudar ninguém e nem preparar essa sociedade que vai me devolver depois aquilo que estou investindo, né? Então, mas isso já está mudando. A mídia veio justamente para dar uma pincelada legal nisso e nós agradecemos sempre esse espaço. Legal. Eu acho que tem muita gente, Patrícia, Franciele e Elizabeth, que gostaria de ajudar, mas deve pensar assim, cara, eu sou jornalista, eu só escrevo. O que eu posso ajudar? Eu quero que vocês três me falem sobre isso. Todo mundo pode ajudar? Todo mundo tem alguma coisa para contribuir? Acho que com certeza. Todo mundo. Todo mundo tem espaço para tudo, porque a instituição ela precisa de visibilidade, ela precisa de profissionais, porque acabamos um pequeno grupo dentro da instituição fazendo um trabalho que poderia ser partilhado com outras pessoas, com jornalistas, com pessoas de qualquer área. Olha, temos um exemplo de nós temos um bazar solidário, Mãos Voluntárias, que as pessoas vêm e ajudam a desenvolver trabalhos de artesanato, que na contrapartida é vendido e o recurso ingressa na instituição. Então, quer dizer, tem espaço para artesanato, tem espaço para acolhida, tem espaço para
Para um abraço. Para um sorriso, para uma acolhida, né? Então, depende mais do querer, na verdade, da disponibilidade de cada pessoa. A gente respeita isso também. E lá na Lefan, tem espaço para jornalista ajudar lá também? Tem, com certeza. Eu sempre costumo dizer que o trabalho voluntário também é uma questão de identificação com aquele espaço que ele se propõe aí. Né? Na Lefan a gente tem, como eu disse, vários serviços em diversas comunidades, e quando a gente recebe uma pessoa que quer fazer um trabalho voluntário, normalmente a gente questiona isso, né? Qual é a identificação maior que se tem? É com criança, Sim. É com adolescente, é com idosos, é com pessoas com deficiência? Enfim, que eu acho que dessa forma também a pessoa se sente mais livre e com vontade, com interesse, né, em poder estar fazendo alguma coisa. Agora, Luceval, você falou em mídia, ações, tipo o 10º está na mesa aí, a mídia vende ingresso para essas ações? Não, a mídia não vende diretamente, mas ela estimula a pessoa a reduzir a sua aversão a certas coisas, a rejeição. A palavra correta é esta. Muitas vezes a pessoa tem rejeição a um determinado evento. E a mídia ajuda a diluir um pouco isso, a tornar a pessoa um pouco mais sensível. Ela começa a pensar um pouco mais sobre, não, mas eu acho que realmente eu vou pensar nisso, eu vou participar. Sem a mídia, ela diz, eu não quero saber disso. Isso não é para mim, isso é para pessoas que não têm o que fazer. Agora tem muita gente, deixa eu pegar o gancho, já vou abrir um parênteses, tem muita gente que participa. Tudo bem, né? Se você está fazendo, está na mesa aqui e eu vou colaborar com o ingresso, né? É o ingresso que vai ser a colaboração. Você não vai rejeitar o ingresso, não, o Zeval. Mas tem muita gente que aí a gente entra naquela questão do voluntário, de se doar e do coração. Tem muita gente que participa, algumas pessoas, eventos badalados da cidade, não vou citar, para no outro dia você aparecer na TV, no rádio, no jornal. Isso eu acho que isso eu sou contra, eu não sou a favor. Isso existe sim, e nós temos dentro da DCE, eu como coordenador, eu tenho sempre tido esse cuidado de fazer um evento que realmente compense o gasto do ingresso, que a pessoa se sinta muito bem acolhida, mas sempre cuidando com os excessos. Seja em gastos desnecessários para a mídia, seja, enfim, promoção pessoal, para que o evento ele tenha o foco realmente a que se propõe, né? Faça bem, bonito, colorido, mas manter realmente o objetivo principal, que é um jantar beneficente, um almoço beneficente, e que ele não extrapole muito a isso, porque senão as pessoas começam a questionar. Mas esse custo de mídia, quem está pagando? Mas isso não poderia ser destinado a uma criança? Exatamente. Não dá para ajudar uma entidade a mais? Esse cuidado nós temos tido sim, mas é inevitável, faz parte do ser humano essa autopromoção, e nós temos eu mesmo tenho esse cuidado de a gente não transparecer que estamos querendo colocar a nossa imagem dentro da sociedade, e sim só como voluntariado, né? Bacana. Agora, eu penso que se a gente põe empecilhos, né, de tempo, a gente falou de tempo aqui, não tem tempo para ajudar, mas eu acho que na localidade, na sua localidade, no seu bairro, na sua comunidade, sempre tem alguma coisa para fazer em termos de voluntariado, né? E aí você não precisa nem pegar ônibus. Veja bem, Caxias do Sul, segundo informações de 5, 8 anos atrás, existiam mais de 140 entidades que diariamente fazem alguma coisa para alguém. Diária? Todos os 24 horas por dia, seja dentro de hospitais, seja no bairro. Dizia o nosso governador Sartori, numa época, a frase é dele, a situação é dele, por isso que eu cito o nome, de que se essas entidades em Caxias do Sul pararem 24 horas, nós criamos um caos na cidade.
Porque tem pessoas que dependem desta ajuda para sobreviver, outras para se alimentar, outras para terem um abrigo, para não ficarem na chuva, outras para se locomover até a instituição de ensino, outras para receberem um abraço, outras é a questão da medicação, a questão psicológica e por aí vai. Se essas entidades, se o voluntariado de Caxias para 24 horas, uma semana, nós criamos um caos. Então é um trabalho formiguinha de milhares de mãos anônimas, mas que a coisa acontece enquanto que nós dormimos, tem gente trabalhando para isso. Isso é muito bom, isso é muito legal. Agora, falando em voluntariado ainda, de pessoas voluntárias que se doam, que a gente falou de abraço, né? Não só ir lá na Lefan e ajudar a cozinhar, lá na PAI, ajudar a limpar alguma coisa lá, não só nesse sentido de mãos à obra, a gente falou de voluntariado do abraço, do olhar, do carinho. Isso vocês veem nas entidades de vocês que falta bastante para as pessoas que estão lá, algumas pessoas até esquecidas pela família? Olha, na experiência desses primeiros dias de abertura do Paz e Bem, a gente já teve a oportunidade de receber pessoas e muitas da vizinhança que bateram na porta e chegaram e falaram: oi, eu vim para conhecer a casa, eu gostaria de visitar mais vezes, eu quero passar uma tarde por semana aqui, eu gostaria de conversar com as pessoas idosas, eu vim para tomar um café. E isso pra gente é muito gratificante, porque essas pessoas, elas moram ali no entorno, elas são pessoas parceiras, né, e que engrandecem o trabalho, assim como outras tantas pessoas que se dispõem a doar esse tempo, né, e aí o tempo não é o tempo do horário comercial, mas pode ser o tempo do evento que vai acontecer no final de semana, aí pode ser o tempo que eu posso dedicar na minha própria casa, fazendo algo que vá beneficiar aquele trabalho, também tem isso, né. É de acordo com a possibilidade da pessoa. Então, quer dizer que existe esperança. Sempre. Sempre. E a gente trabalha com a esperança todo dia. Eu quero fazer um adendo. Por favor. Veja, o Homens na Cozinha de Caxias do Sul, que fez agora a sua 15ª edição, já distribuiu em torno de R$2.200.000. Me perdoem se o número não é muito exato. Mas é muito dinheiro em 15 anos que foi distribuído nessas situações. O Tá na Mesa já ajudou mais de 28 mil crianças. Neste ano serão 1.860 crianças em 14 projetos, que se direto ou indiretamente essas crianças vão ser beneficiadas, um pouco mais, um pouco menos. Já distribuímos R$503 mil. Neste ano chegaremos aí a R$80 mil de distribuição para esses projetos. E assim podemos citar, por exemplo, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves, com apoio da Universidade de Caxias do Sul também, já distribuiu um valor assim muito expressivo na cidade de Bento, o que ajuda em muito a questão da Liga do Combate ao Câncer. Um outro detalhe importante é essa questão de que esses projetos, por exemplo, o Tá na Mesa, que ele é evento oficial, ele não pode parar. Por ser evento oficial, você não pode cortá-lo, porque aí você está tirando essa possibilidade de ajudar esses projetos que já estão encaminhados. E não é fácil chegar numa entidade e dizer: olha, não tem mais recurso agora, você tira as crianças, os pais que se virem, as crianças têm que voltar para casa. Veja o projeto Mão Amiga, por exemplo, que paga 50% da mensalidade, né, e 50% é dos pais. Não é assim tão fácil chegar e dizer: olha, agora você segura a criança em casa porque faltou dinheiro. Então, esses projetos têm que trabalhar com recursos provisionados há 1 ano à frente para que não falte recurso. Então, esse é o lado bom da coisa, quer dizer, é possível angariar recursos expressivos e transparentes para o público. No ano seguinte, esse público se renova. No nosso caso, 70% das pessoas voltam ao evento. Por quê? Esse número é interessante. Porque nós mostramos como era e como ficou.
É transparente. Exatamente. Então, e o que nos chama muito a atenção, assim, de exemplos maravilhosos, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito dentro das entidades, nós reformamos toda a cozinha, toda a estrutura, e aí as crianças, elas são transformadas em chefes de cozinha, com chapéu de cozinheiro, com avental, aí elas aprendem a como cozinhar o ovo, quando é o ponto certo, como se guarda uma folha de alface na geladeira, por que o refrigerante não é legal, que o legal é tomar água, enfim. E esta criança, além de ter essa interatividade dentro da entidade, ela volta para casa e diz, olha, mãe, o alface é assim que se guarda, o ovo é assim. Isso não pode, isso pode. Esse é o bom do trabalho. Agora o programa está chegando ao final, eu não posso deixar de citar. Já estão preparando aí o calendário da PAI, que é uma ação bem bacana. Fala um pouquinho do calendário. Já estão preparando, né? Já estamos já iniciamos a fotografar já está pronta essa fase de fotografar os nossos beneficiários para o calendário de 2017 e é o ano que a PAI está completando 60 anos de existência no município. Então a gente tem uma motivação de festa e a gente espera que realmente se concretize, que seja realmente a gente ser possível transformar um momento difícil que a gente já imagina para 2017, já está difícil agora, e que o ano que vem a gente consiga, com esperança, que o ano que vem seja um pouco mais fácil. E o calendário nós ainda estamos buscando os apoiadores, as empresas apoiadoras que queiram estar figurando no nosso calendário. Como é que faz? Liga para lá, para a PAI? Liga para a PAI, qual é o telefone, gente, 30 13 4900. E a gente tem uma disponibilidade ainda ali. Até porque a confecção de um calendário tem papel, tem... na verdade a gente conta também com a parceria da editora São Miguel. Então ela também é uma patrocinadora do calendário. Legal. Mas é uma forma de angariar recursos para manutenção, é uma captação de recursos, porque depois a gente vende esse calendário também. E é uma maneira de trazer recursos para aquilo que o poder público não consegue atender, né? Então é uma contrapartida da própria instituição, essa mobilização de busca de recursos do Conselho, da Presidência, de todo o grupo envolvido na instituição APAI. E Elizabeth, é exemplo do que falou o Lucerval, que já tem ele disse que 70% das pessoas retornam para o evento. As pessoas já têm um público cativo que compra o calendário da PAI? Já temos, imagina, mais de 10 anos confeccionando esse calendário. Que bacana. Então a gente já acabam ficando cativos, né? Legal. Mas a gente sempre busca novos apoiadores, novas pessoas que adquirem, né? Bem importante. Eu queria lembrar também que agora, dia 13, nós, em parceria com a Fundação de Assistência Social, também inauguramos um centro-dia de referência para Caxias do Sul, para atender igualmente como ali para os idosos, a Alefam, né? E a APAI de Caxias, em parceria, inaugurou agora na Pedro Mocelin ali um centro de referências para adultos, jovens e adultos, também para atender 30 em dia inteiro ou 60 de meio turno, né? Depende da demanda. Esse atendimento já acontecia dentro da instituição desde 2012. E agora ele vai para um espaço separado, mas é ligado à instituição APAI. Perfeito. A gente vê que a Patrícia está coordenando agora, recentemente inaugurado, o centro lá de convivência Paz e Bem, agora um outro centro sendo inaugurado na APAI. As pessoas não desistem, Silval, de querer fazer o bem e atender, né, as pessoas. Sim, é uma rede. E veja, por exemplo, no nosso edital da ADCE, nós tivemos já essa preocupação
de todos os anos renovarmos 1/3 das entidades que são beneficiadas. Então nós temos uma escala de beneficiados. Deixa eu até, escala de beneficiados, eu estou com a lista aqui, desculpa te interromper, já te interrompendo, Lucerval. Aqui temos 14 aqui, e a PAI é uma delas. Exatamente. Mas nesta lista existem 4 entidades que nunca receberam recursos. Então esta também é uma preocupação da renovação. Nesses 14 anos já foram 104 entidades beneficiadas. Mas nos primeiros anos realmente eram sempre as mesmas entidades. E aí nós percebemos que realmente coisas novas vão aparecendo em bairros novos, projetos novos, mas que precisam daquele apoio inicial. Então, nisso também pensamos e tem se mostrado uma boa solução. Você vai daqui a pouco chegar lá no Centro de Convivência, Paz e Bem, né? Você vai, e a Patrícia agradece. Sim, a partir de fevereiro nós recebemos os projetos. Fevereiro recebe os projetos. Os projetos é lançado edital no site da entidade. O Conselho Consultivo e a Diretoria Executiva faz a escolha dos projetos dentro daqueles critérios já pré-estabelecidos, desde que atendam crianças, infraestrutura física ou projeto educacional. Inclusive nós, para você ter uma ideia de como são as coisas, nós já tivemos anos de que nós praticamente iam sobrar recursos por falta de projeto. Isso é um outro problema. Falta de projeto? As pessoas também não sabem pedir. Isso também é complicado. Interessante essa declaração. Neste ano... E como é que é saber pedir, Lucerval? Aí é que vem o detalhe que nós falamos anteriormente. Não saber se vender. Tanto as entidades que querem ajudar como as que querem receber precisam aparecer. Elas precisam dizer: eu existo. Perfeito. E nós não pedimos nada de especial. É uma folha A4, pode ser escrita à mão, desde que tenha clareza do para que é, desde que seja para criança e que seja de infraestrutura educacional. Nada complexo. Então, neste ano, por exemplo, nós tivemos vários projetos totalmente desenquadrados do nosso foco. Chegou um projeto para idoso. Sim, mas praticamente não, assim, olha, se nós tivéssemos mais recursos, iam faltar projetos. E com um detalhe importante, que deve ser salientado. Os projetos que foram escolhidos vão ser ajudados na sua integralidade. Nós não adotamos um projeto para pintar uma das 4 paredes. Ou é todo o projeto ou não faz, porque aí senão nós entramos naquele problema de obras inacabadas, de problemas que não tem solução. Então, se é para a reforma da cozinha, reforme toda a cozinha. Se é a troca do telhado, como nós temos vários, faça todo o telhado. E isso também é legal, porque aí já se entrega a obra pronta e era isso. E como é que as pessoas verificam os recursos, quando foi arrecadado, quando foi destinado, que entidades foram atendidas? Como é que as pessoas fazem para ter isso de forma Nós temos toda a documentação na sede da entidade. Ainda não botaram na internet? Nós colocamos o resultado do evento, deixamos por 30 dias documentação original, balancete, para que as pessoas... Na internet. Exatamente, e na sede da entidade, para que as pessoas possam pegar os documentos, verificar se realmente isso tem a validade jurídica, a validade contábil, né? E nos projetos, evidentemente, que fazemos o acompanhamento do antes e do depois. Então, existe uma equipe que vai lá, fotográfica, vê realmente a necessidade do projeto e faz o depois para também se feche isso e não haja dúvidas quanto à destinação. Né? Até porque, além da sociedade, os patrocinadores também precisam ter esse retorno. O que eu investi realmente chegou ao ponto, com transparência. Bom, olha que o programa está chegando ao final, mas antes de agradecer aos meus convidados, e eu quero que o Lucerval fale desse evento, dos telefones aqui, que os ingressos já estão sendo vendidos? Ou nem tem mais ingressos para vender? Sim, o evento acontece agora no dia 13 de agosto, no Parque de Eventos da Festa da Uva. No Tulipa, né? No Tulipa. Um evento já consagrado, com 14 maravilhosos pratos, só homens é que cozinham. Nós temos toda a estrutura de estacionamento lá dentro
Então, e você que nos assiste, você precisa também, então, se juntar a esse grupo, grande grupo de voluntariado. Legal. Porque eu sempre digo, olha, se você acha que R$150 num ingresso de um jantar maravilhoso como esse, que é também um ambiente de negócios, de amizade, se você acha que isso é caro, fique uma tarde na Pátina, fique uma tarde na Lefan, fique uma tarde no projeto Mão Amiga, se junte aí algumas entidades, daquelas realmente que vendem o almoço para comprar janta, como diz o ditado, para ver o quão é difícil, como é complicado. E aí você vai perceber que R$150 realmente é barato, é uma pizza, porque além de ajudar, você está realmente conhecendo novos pratos, amigos, etc. Né? Está ajudando uma entidade. Dia 13 de agosto, então? 13 de agosto, os ingressos podem ser encontrados na sede da entidade, da ADCE, no 3211-0131, e também sob a minha coordenação no 9971-2615, que temos todo o controle de ingressos. Temos ingressos ainda, mas nós queremos realmente vender todos os ingressos, porque o evento já está pago, obrigado patrocinadores, os 17 patrocinadores. Então, todo o recurso será destinado realmente aos projetos. Tanto que nós saltamos de 1.300 para 1.800 crianças, porque realmente neste ano foi uma surpresa muito grata aí na questão do custo do evento. Que bacana. Tá aí, ó. Tá aí o exemplo do projeto da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul, a DCE, evento que acontece no dia 13 de agosto. Eu quero agradecer aos meus convidados que estiveram conosco para este debate, a Patrícia Melotto, que é coordenadora do Centro de Convivência Paz e Bem. Patrícia, obrigado pela presença. Nós é que agradecemos a oportunidade também de poder divulgar o serviço e convidamos a todas as pessoas a conhecerem também no bairro Aeroporto, Rua Flávio Chaves, número 86. Quero agradecer também ao Luceval de Lázari, que é da DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul. Luceval, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo espaço e vamos lá, tem solução, a esperança não pode morrer. Tá certo. Também conosco Franciele Rosso, que é assessora dos projetos sociais da Lefan. Franciele, obrigado pela presença. Eu agradeço, em nome dos Três Capuchinhos, também a oportunidade, né, de estar presente aqui, divulgando o nosso serviço. E convidamos, né, os voluntários, possíveis voluntários, para fazer parte dessa corrente do bem. Qual é o telefone lá? 3220-9580 ou 3220-3228. Tá certo. Obrigado pela presença, Franciele. Também conosco, Elizabeth Marim, coordenadora da PAI. Obrigado pela presença, Elizabeth. Agradecemos o espaço e convido as pessoas a acessarem a nossa fanpage, nosso site, conhecendo quem conhece ama. Então, a gente parte desse princípio. Se intere e venha conversar conosco, a gente está sempre ao dispor. A fanpage é www.apaicaxias? Apaicaxias. Apaicaxias do Sul. Caxias do Sul. Tá legal, tá dado o recado. A todos que estiveram conosco, meus convidados, obrigado pela presença. Você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara em mais um programa parlatório, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.